Sejam todos bem-vindos, muito obrigada. Mais uma vez aqui agora numa reunião final de ano, uma reunião de agradecimento, na realidade, e para mostrar para vocês um pouquinho de como foi o nosso trabalho, né, de 2020. A gente vai iniciar, na realidade, mostrando um pouquinho para vocês hoje do trabalho de cada professor, né? Então, eles vão ser rápidos, só para mostrar o objetivo que eles tiveram e a didática que eles usaram durante essa pandemia, dentro das ferramentas que a gente está usando dentro desse percurso, tá bom? Então, eu vou apresentar uma tela aqui, bem rapidinho aqui, só retomando, né, como que a gente iniciou 2020 com as aulas online, já não é novidade mais para ninguém, né? A gente trabalhou muito com aula síncrona. Graças a Deus, a gente seguiu o nosso calendário. No início, a gente estava receoso, não para, e a gente, graças a Deus, a nossa equipe resolveu seguir o calendário e deu muito certo. As aulas foram através do Meet, com as ferramentas que nós já tínhamos, e com essas ferramentas, os professores conseguiram se reinventar. Então, o objetivo hoje realmente é mostrar um pouquinho que muitos pais não tiveram acesso a algumas aulas. Eu acho que é bacana hoje vocês terem uma noção do que foi o nosso trabalho, né? As provas foram online, terceiro e quarto bimestre, a gente fez uma opção pelas aulas síncronas integralmente, mesmo sem exercício, sem o formulário, enfim, o professor estava lá em tempo real. O reforço escolar, ou a monitoria para o 9º ano, ele aconteceu normalmente, a gente não teve, assim, tanto acesso ao reforço, mas ele aconteceu normalmente também, tá bom? Então, o que eu quero mostrar para vocês agora, eu vou passar a fala de cada professor, para que ele mostre um pouquinho do nosso trabalho. A Mônica, a coordenadora, está junto aqui na reunião, ela vai seguindo e interferindo se precisar também, né, porque foi um trabalho muito conjunto, com ela, propriamente dito, e os professores, em acertos, em orientações. Então, a gente segue aqui mostrando um pouquinho o formato de 2020 para vocês, tá bom? O estudante sempre estava no centro da nossa aprendizagem, com a tecnologia basicamente 100% também, com uma autonomia, saiu um errinho aqui, mas sempre com a autonomia do aluno. Vocês vão ver isso através também de algumas atividades, né, realizadas. O papel do professor, ele se manteve como um orientador, um veículo de aprendizagem. A avaliação, ela se deu online. E o projeto de vida, que é o nosso carro-chefe, que a gente acredita que sem um projeto de vida hoje a gente não trabalha, né? Junto com todo esse trabalho, nós tivemos o projeto integrador, que foi uma ferramenta também muito forte na nossa parte pedagógica, aqui na nossa proposta pedagógica, que vocês também vão ver aqui um pouquinho disso. Aqui é um pouquinho de ciências, se a Márcia estiver online e quiser falar um pouquinho rapidinho, Márcia. Bom dia a todos, né? Tá faltando só o título aqui do que você tá... Pronto. Eu quero agradecer a todos os pais, a todos que nos ajudaram, né, ao colégio, né, Cineide, Mônica, principalmente, né, as duas que estavam de frente conosco, né, e aquilo que a gente não sabia fazer, nós aprendemos, então era socorro entre nós professores, né, então muitos professores ajudando uns aos outros. E aqui eu contei uma história, né, porque como as minhas aulas, eu gravei muitas videoaulas por onde eu estava passando, né, então eu chegava numa mata, achava uma ave, achava um mamífero, e aí aconteceu que eu dando aula aqui, passou uma família de lagartos, né, e eles estavam explicando sobre o dragão de Komodo, então foi assim, foi uma confusão, né, e eles amaram, né. Aqui foi a parte dos alunos, né, eu gravei uma aula fazendo o pão caseiro, e os alunos fizeram em casa e foram me mandando fotos. Isso foi muito interessante, porque até hoje algumas mães me mandam que os filhos, agora uma vez por mês,
tem que fazer o pão caseiro em casa, né? Então, foi muito legal também. Essa daqui foi dos sextos anos. Então, os sextos anos, além de muitas coisas que eles fizeram, né? Porque não dá para contar tudo. Eles foram criando a hortinha, eles fizeram, eles me passavam fotos. Aqui foi uma célula que eu criei uma célula aqui no chão, na terra, e eu falei para eles que eles podiam criar a célula como o que eles tivessem em casa. Então, surgiram células de todas as formas que vocês não imaginam, até de papel higiênico tinham células formadas. Então, foi muito interessante, porque a professora era aquilo que eu tinha, a minha maquiagem virou uma célula. Então, é uma criação assim que foi assim maravilhosa, não deu para colocar todas. Oitavo e nono não tinha as fotos, mas também eles participaram muito, tá? Então, eu agradeço muito a todos, tá? Muito obrigada, gente. Obrigada, Márcia. Agora a professora de História, Mônica, por favor. Olá, bom dia a todos. Também agradeço ao colégio, agradeço aos alunos, aos pais e a todos os professores também, porque esse ano, principalmente, né, nós percebemos essa união dos professores na realização dos trabalhos, das pesquisas, e com os oitavos anos, em parceria com as aulas de língua portuguesa do professor Silvio e de geografia, a professora Carla, nós criamos uma conferência global online sobre trabalho infantil. E foi muito interessante porque os alunos pesquisaram essa temática, não só do Brasil, mas do mundo. Eles se sensibilizaram muito, criaram ONGs, fizeram uma pesquisa intensa sobre o tema, e foi interessante também a ideia da questão de uma conferência, porque eles perceberam isso nas aulas, eu fui trabalhando com eles, o que é um simpósio, o que é uma conferência, o que é um congresso, e o quanto que não se deixa, né, de discutir esses temas, até por conta dessa situação que nós estamos. Eu fui comparando com eles alguns simpósios, alguns seminários que vêm acontecendo pelo mundo nesse sistema remoto. Então, foi muito interessante o trabalho, percebi depois o reflexo dele nas avaliações. Nós fizemos uma prova linkando conteúdo sobre a questão do trabalho infantil, porque eles estavam estudando a parte sobre Revolução Industrial, como que era o trabalho nas indústrias, e mesmo o projeto do PI também que foi envolvido, então foi um trabalho muito interessante. Obrigada, Mônica. Agora o Silvio de redação. Bom dia a todos, todas. Aqui eu selecionei algumas fotos com redação, né, que eu trabalho com sextos e sétimos anos, uma encenação do livro Como Treinar o Seu Dragão, né, livro que foi lido por nós durante as aulas, e dois autores que conseguimos conversar remotamente, né, o primeiro aí é o autor Tony Brandão, do livro que nós lemos em aula, O Garoto Verde, e o segundo é o Cláudio Fragata, que traduziu e adaptou o livro Viagem ao Centro da Terra, né, do Júlio Verne. Pode passar o slide. Isso, obrigado, Cineide. Também conversamos com Sidney Guzman, que ele trabalha na Maurício de Souza Produções, e detalhe que ele é um ex-aluno do Colégio São Judas, já há muitos anos. Ele tem uma carreira sólida aí na área de HQs, né, de quadrinhos, e houve aí também uma encenação da minha parte do Charles Dickens, uma parceria que eu fiz com a professora Mônica, um trabalho de história, que envolveu história e literatura, para falar de Oliver Twist, e também uma encenação aí de Macbeth, um texto que nós trabalhamos no 8º ano. Pode passar, Cineide, por favor. E, para encerrar a minha parte, no projeto integrador, no PI com os 8º anos, para falar de diversidade cultural, conversamos com algumas pessoas de outros países, né? O refugiado sírio Anas e a refugiada venezuelana Samírid, em parceria também com a professora Mônica de História, que conseguiu fazer esse contato, né? Também conversamos com a Consuelo, que mora no Chile, e a Daniele, dos Estados Unidos. É isso. Obrigado. Perfeito, Silvio. Agora a física, um pouquinho de física, Russo. Oi, bom dia a todos. Bom, um dos trabalhos, né, que nós realizamos com os anos foi exatamente a discussão
sobre a pandemia, né? O consumo de energia elétrica aumentou demais e nós estamos vendo que estamos em bandeira vermelha, né? A produção de energia caiu bastante. Então, de uma certa forma, a pandemia pode estar causando um colapso no consumo de energia elétrica no país. Então, nós discutimos bastante, principalmente hábitos que nós temos em casa, nós não percebemos, mas isso consome uma energia muito grande, principalmente os carregadores de celular que ficam ligados 24 horas na tomada, né? Ele tem um consumo reativo. Então, nós discutimos bastante isso, discutimos como que a gente faz esses cálculos de consumo de energia elétrica. Então, houve um empenho muito grande dos alunos em analisar os equipamentos elétricos que mais consomem energia em casa, né? Ferro de passar roupa, chapinha, secador de cabelo, ar-condicionado, enfim. Foi uma atividade muito legal, que os alunos participaram bastante. E, é claro, só nós não conseguimos fazer o espaço maker, ou seja, cada aluno iria construir, né, uma casa, colocar elementos lá, para a gente poder fazer esse controle de energia elétrica nessa maquete, tá? Mas foi muito legal isso, tá bom? Obrigado aí a paciência de todos e desejo um maravilhoso ano para vocês, tá bom, gente? Até mais. Obrigada, Russo. Bora em inglês com a Ju. Bom dia a todos. A minha preocupação, né, desde que a gente entrou nesse modo remoto, era fazer com que o aluno interagisse durante as aulas, né, então trazer o aluno para a aula, mesmo as aulas expositivas, né, então sempre a minha preocupação era produzir uma aula que o aluno ficasse satisfeito em estar participando. Então, eu usei muitas ferramentas, né, os meus alunos sabem, eles foram surpreendidos muitas vezes por uma professora maluca que abria a câmera e estava debaixo d'água, ou no Halloween, né, então, assim, sempre buscando uma interação com eles de maneira divertida, descontraída, até para fazê-los despertar às 7h10 da manhã, né. Então, eu usei, por exemplo, o Gene ali, o vídeo Scribe, que é aquele vídeo que a mãozinha vai escrevendo, que é esse primeiro aqui que está no YouTube, acho que não dá tempo de passar, né, sim, mas depois os pais podem, se quiserem, dar uma olhadinha. Usei de maneira que eles pudessem participar, com muitos jogos, muita interação, criava os breakout rooms, dividia os alunos em grupos, eles iam trabalhar em grupo, depois voltavam para a sala principal, enfim, a preocupação foi sempre levar a língua inglesa de uma maneira descontraída, divertida, e que eles pudessem aprender e interagir na aula, tá? Agradeço a todos, e é isso. Obrigada, Ju. Agora a Elisângela também de inglês, que foi à tarde, né, Eli? Isso, bom dia. Então, nós também utilizamos várias ferramentas interativas. Eu e a Juliana, há alguns anos, trabalhamos juntas e temos esse costume de trocar figurinha, né? E as salas da tarde são um pouco menores, então nós trabalhávamos juntos, não dividir em grupos como a Ju fez de manhã, mas de maneira a interessá-los, como a Ju falou, e inserindo o que a gente sabe, que o inglês chama a atenção das crianças, com as músicas, com os seriados que eles gostam, e colocando o que a gente aprendia na prática justamente para esse universo das músicas e dos seriados. Com o apoio das ferramentas que nós tínhamos, como o Google, e novas que nós fomos buscando, fomos conhecendo e levando para as crianças, para que eles tivessem um reforço a mais também nos estudos. Tá bom? Obrigada. Perfeito, Eli. Agora a matemática, Neliane. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença de todos os pais nessa reunião. A minha primeira mudança, né, além de poder aprender várias ferramentas, ela aconteceu no meio do ano, quando até então eu estava com uma humilde lousinha branca me virando lá, e aí no meio do ano eu fiz uma lousa de vidro, chique, né, gente? De ponta a ponta da minha parede, para que eu pudesse dar, assim, né, o melhor da matemática para os alunos do 6º, 7º e 8º anos da manhã. E eu peguei, assim, como referência, uma aula que foi um pouco diferente, que foi trabalhar no 6º ano, por ele ser um ano, né, do começo do Fundamental 2, então, para não ficar aquela aula cansativa, só aula e aula e aula, então,
no sexto ano eu trabalhei muitos filmes, e dentro desse filme a gente explorou bastante a parte da matemática. E eles adoravam, né? Então, agora eu falo o seguinte para os meus alunos, eu virei uma professora youtuber, sem querer, agora eu estou pronta para isso. Então, agradeço a todos aí, viu, pela colaboração dos pais, pela compreensão, e agradecer principalmente pelo carinho de vocês na parte que eu mais precisei, no momento que eu mais precisei. Um grande beijo a todos. Um bom ano para todos nós. Obrigada, Neliane. Agora o José Luiz também, mostrando a sua lousa linda também. Vamos lá. Bom dia a todos. Bem, a matemática, né, tem o lado da necessidade do aluno treinar e do aluno ver como é que faz e do aluno participar, não só como vendo a resolução e também trabalhando em casa, certo? Porém, no começo, a gente começou lá em maio, né, em março, quando começou a mudança, nós tivemos que tentar nos adaptar com. Então, inicialmente, eu comecei montando lá slides e vi que aquilo não era suficiente. E aí, então, eu adquiri o Flipchart. Só que o Flipchart também não me trouxe, assim, uma sensação de que eu estava conseguindo passar por isso que eu precisava, pelo pequeno espaço. Daí, durante as férias, eu transformei a parede da sala em uma lousa que vocês podem ver a figura, e foi através dessa lousa que eu tive a chance de trabalhar os exercícios de uma maneira mais desenvolvida, com os alunos podendo participar, perguntar, tirar dúvidas, e aí usar os formulários para poder fazer o treino e tentar trazer a aula de matemática o mais próximo possível do que a sala de aula, certo? Então, foi através dessa ferramenta que eu consegui tentar aí trabalhar com os meninos no nono ano a matemática, já que é uma matéria que é uma ferramenta básica para o que eles vão vir aí pela frente no ensino médio. Tá bom? Vocês estão mostrando, assim, a necessidade dentro desse processo, né? Nós tivemos, inclusive, os pais também sempre dando ideias, e a gente foi evoluindo durante esse processo. Isso que foi bacana, né? Então, vamos lá. Geografia, Carla, por favor. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês. Nós desenvolvemos algumas atividades, né, no início, com muitos erros e aprendizados, mas depois a gente foi se adequando às ferramentas e a tudo mais. Esse trabalho foi feito com o sétimo ano. Nós fizemos uma pesquisa prévia de estados da região sul. E aí eles montaram uma maquete de um elemento que eles gostaram, né, de um ponto histórico, um ponto turístico. E aí nós acabamos também trabalhando a sustentabilidade. Isso foi um dos projetos. Tivemos também algumas visitas a museus, né, com o oitavo ano. O sexto ano também desenvolveu atividades assim de pesquisas. Foi bem gostoso, eles gostaram muito dessas atividades. Então, eu quero dizer a todos que eu desejo um ótimo ano, um Feliz Natal, muita paz, muita esperança, que é o que nós precisamos. Um beijo a todos. Obrigada. Obrigada, né, Carla? Obrigada, viu, Carla? Imagina. Agora vem o projeto integrador. Oi, eu de novo. Eu sou a orientadora, né, do projeto integrador dos nonos anos, e esse é o nosso tema da diversidade cultural, né? Então, a nossa preocupação, não só minha, mas dos outros orientadores também, era a gente repensar o significado da palavra empatia, né? Se colocar no lugar do outro, quando ele vem de uma cultura diferente da nossa, né? Quando ele vem de uma classe social diferente. Então, assim, os bimestres foram divididos, né? Então, primeiro o bimestre a gente trabalhou Brasil, depois Estados Unidos, depois países que falam a língua espanhola e, por fim, a China. E a gente levou um pouquinho do conhecimento de cada cultura para eles. Então, a gente teve debate, eles assistiram documentários, eles fizeram podcasts, eles criaram um site, né, e produziram muitos vídeos. Então, foi, assim, bem bacana
a gente poder falar sobre esse tema tão atual, tão importante, e realmente ressignificar a palavra empatia, né? Se colocar no lugar do outro antes de julgá-lo por cor, religião, gênero, né? Então, repensar todas essas questões aí, foi basicamente isso. Eu gostaria de falar que a gente só reproduziu um pouquinho o PI do 9º ano, mas esses temas foram abordados no 6º, 7º e 8º também, respeitando a maturidade dos alunos, e o resultado final foi muito gratificante para todos nós, de ver o quanto esses alunos evoluíram e o quanto eles aprenderam sobre respeito, sobre dignidade e sobre solidariedade. Muito obrigada mesmo, viu, aos 4 professores aí do PI, que têm papel fundamental dentro do processo. Muito obrigada. Pronto, Cris, pode falar agora. Bom dia. Bom, a arte vem fazendo parte da vida de todo mundo, né? Principalmente este ano, com pandemia, muitos preferiram desenhar, ler um livro, escrever ou pintar, assistir a um bom filme, né? Nos momentos de lazer. E os alunos tiveram, né, neste ano, a História da Arte, né, que geralmente faz parte, né, todo ano tem no programa, a parte também de história em quadrinhos, cinema, foi bem, assim, explorada, propaganda, música, e o retorno era sempre por meio de algum trabalho, né, feito pela pintura, pelo desenho, da forma que eles gostariam de explorar, tá? Tive, assim, resultados muito bons, de diferentes tipos, respeitando sempre o trabalho de todos, que são maravilhosos, né? E acredito que todo o conteúdo, tudo aquilo programado, mesmo nesse formato, foi bem aproveitado, tá? Pelos alunos. Agradeço a todos, beijos a todos. Tem mais um slide, Cineide, que mostra, eu acho. Tá isso. Gostaria de ter colocado todos aí, mas vou colocar em outro local, né, para vocês verem os trabalhos que foram realizados em arte, que todos merecem, assim, parabéns, foram excelentes, assim, produções muito boas mesmo, esses alunos são maravilhosos, tá? Boas festas a todos e um beijo bem grande no coração de todos. Obrigada. Obrigada, Cris. Agora em espanhol, Luciana. Olá, buenos dias a todos. Bom, esse slide, ele representa só um pouquinho, né, da minha gratidão, né, a esses alunos, porque eu que os acompanho há um tempo, fico muito, muito feliz de ver a conquista, né, a conquista de tantos que estudam, que se esforçam, que se dedicam e chegam nesse resultado. Né, a gente tem aqui um pedacinho de uma entrevista elaborada por um grupo do 7º ano, uma entrevista com outro aluno nosso também do São Judas. Para mim é muito gratificante ver como eles se envolvendo nesse idioma. No início, eles acham tudo muito fácil, né, é muito parecido com o português, essas semelhanças, vocabulário, gramática, fonema. Com o decorrer das aulas, estão percebendo que sim, que é preciso estudar, que é preciso de muito esforço, que é preciso de dedicação. E para complementar todos esses estudos, né, assim, sempre que possível, nós vamos inserindo os recursos educativos disponíveis tanto no livro digital, quanto nas plataformas Google, tantos outros sites da internet. Enfim, é uma gama de ferramentas que vão enriquecendo essa aprendizagem, vão motivando a cada conteúdo para que eles possam descobrir, para que eles possam aprender cada vez mais e chegar num resultado assim tão maravilhoso. Muito obrigada a todos e parabenizo a esses alunos que se dedicaram tanto. Agora em Química. Oi, bom dia. Então, a gente utilizou um pouquinho, né, de aulas experimentais no 9º ano, a nuvem de palavras e o Kahoot, que é o jogo interativo, tá? Então, bem resumidamente, um pouquinho aí da aula de Química. No ensino médio, faremos mais aulas experimentais. Tá bom? Muito obrigada e boa festa.
Até com a utilização de vídeo de aula prática, né, Thaís? Isso. Aqui é um vídeo de uma aula que eu peguei de uma aluna, mas não dá tempo da gente passar porque tem 6 minutos. Tá bom, então. Posso ir, então, né? Vamos lá agora, Aninha. Aniversariante do dia, né? Olá, bom dia a todos. Muito obrigada por tudo, família, escola, colegas e principalmente alunos. Aqui na Empreendedorismo, Projeto de Vida, né, a metodologia OPE, ela buscou sempre trabalhar com 3 aspectos que são super importantes na vida de todos os seres humanos. A primeira parte é a parte do autoconhecimento. Então, é onde os alunos tiveram oportunidade de identificar um pouco mais suas potencialidades, suas limitações, as suas emoções, como eles lidam com isso, e até mesmo a maturidade emocional, né? A gente pode trabalhar com esses assuntos. Uma outra coisa que a metodologia OPE leva em consideração e sabe que é essencial é a parte do trabalho. Por isso que a gente fala de escolhas profissionais. O trabalho, ele faz parte da vida do ser humano desde que o homem existe. Então, é através dele que a gente tem acesso às coisas que a gente necessita. Então, falar sobre a parte profissional, sobre profissões, né, sobre processos seletivos, faz parte e tem que estar inserido sempre no currículo dos alunos. E, por fim, a parte do dinheiro. Então, a gente fala um pouquinho de educação financeira, é claro, de acordo com cada faixa etária, porque a gente sabe que, com exceção do amor, carinho, afeto, respeito, tudo mais é avaliado em dinheiro. E desde cedo a gente tem que aprender a lidar com ele, né? A trabalhar com a parte de consumo. Então, se a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que lembrar que o dinheiro faz parte para que a gente tenha acesso também aos recursos e para que a gente possa cuidar deles. Vários foram os temas que a gente trabalhou esse ano, principalmente temas bem atualizados, como a moda rápida, o detox digital, a importância das redes sociais, do marketing digital, como sair da zona de conforto, porque às vezes a gente se acomoda e tem medo de experiências novas, e através das diversas ferramentas que a gente teve aí, tecnológicas, né? Então, slides, exposição, questionamentos, formulários, eu tentei né, e acho que eu consegui, no decorrer do ano, passar essa mensagem e a receptividade foi maravilhosa. Então, eu só tenho que agradecer realmente aos alunos por permitirem essa proximidade que a gente teve, mesmo estando tão distante. Obrigada a todos. Perfeito, Aninha. Agora, para a educação física, que também se criou aí. Olá, bom dia a todos. Antes de eu falar um pouquinho de educação física, eu queria enaltecer o trabalho de todos os professores que estão aqui, né? A professora Lulinha, a professora Luciano, a professora Marília, o professor Felipe. Sem eles, nós não conseguiríamos fazer que as nossas aulas fossem de alto nível. Realmente, eles fizeram a diferença nesses momentos, né? No início, nós ficamos um tanto quanto assustados, né, de sair da quadra e para frente de um computador, mas nós nos reinventamos e realmente fizemos atividades maravilhosas com todos os nossos alunos. Daqui a Cine vai passar algumas, por exemplo, a festa junina não deixou de acontecer, ela aconteceu, né? O festival Clique Clock é um festival que unia alunos, familiares, né, numa atividade diferenciada e que nenhum outro colégio fez, e o São Judas é inovador em relação a isso, né? O Halloween foi uma outra atividade que nós desenvolvemos. Então, assim, todas essas atividades que anteriormente estavam programadas para ser trabalhadas presencialmente, nós trabalhamos virtualmente, né? E não deixamos em nenhum momento, como diria no popular, né, a peteca cair, né? Nós trabalhamos muito imaginário, falamos da importância da academia, da educação física, desse momento, e de trazer os pais, né,
principalmente para esse momento tão importante que nós estamos passando, né? Isso tudo vai passar, não tenho dúvida disso, e logo todos estaremos juntos. Nós teríamos muito mais coisas para falar, mas o tempo não nos permite. Mas mostrar para vocês que a educação física também esteve muito presente nos dias de todas as nossas crianças. Nós queríamos, em nome de todos os professores da educação física, nós queríamos desejar a todos vocês um Feliz Natal, um bom ano novo, e que o ano que vem possamos estar todos juntos. Grande beijo a todos. Obrigado. E vocês conseguiram integrar até os estagiários, né, Toninho? Eu acabei esquecendo de falar da Júlia. A Júlia é uma menina que era minha aluna da faculdade, ela veio estagiar conosco, ela é deficiente visual, e ela, em alguns momentos, ela até passou algumas coisas para nós, para os nossos alunos, importantíssimos, como, por exemplo, Libras, Braille, né? Então, teve um momento que todos estavam falando, entre aspas, em Braille, né? E nós tivemos assim, momentos maravilhosos. E a semana passada ela esteve conosco, e ela é campeã Parapan, né? Foi o ano passado, em Lima, no Peru, ela é medalha de ouro do Brasil no judô. Já estou terminando, já, Mônica. E agradeço também a participação dela, e ela foi fundamental nas nossas aulas. Obrigado. Foi sim, perfeito. Redação, nós estamos em cima do horário aqui, mas está dando certo. Vamos lá. Fátima. Eu queria falar um pouquinho a respeito dos trabalhos, né, que foram feitos aqui pelos 8º e 9º anos, em especial desses 2 livros, que embora eles possam parecer livros infantis, mas são livros muito ricos aí no conteúdo, né, que mostram a importância do convívio familiar, da amizade, do respeito, como vencer os desafios, como conquistar os nossos objetivos. Então, a intenção aqui foi destacar os trabalhos que os alunos fizeram, os comentários de como eu supero, né, uma discussão em família, como que eu quero colocar a minha opinião, quero que os meus pais confiem em mim. Então, fizemos aí discussões, comentários a respeito dos livros, e esses 2 em especial foram livros que chamaram muito a atenção, né, dos alunos, e como eu disse, às vezes a leitura pode parecer uma leitura infantil, mas ela traz aí muito aprendizado, né, e é o que eu quis fazer aí com os alunos nesse período de pandemia, trazer aí um pouquinho desse aprendizado. Tá? Então, eu tenho a agradecer aí pelo apoio dos colegas do colégio, Cineide, Mônica, dos pais, pela presença dos alunos nas aulas, participação, meu agradecimento a todos. E que a gente possa ter um ano de 2021 bem melhor do que foi esse ano, né, no sentido de saúde para todos nós. Muito obrigada. Tem que ser mais atraentes aos alunos. Óbvio que realidade nova para alunos, realidade nova para pais, realidade nova para professores. Pela primeira vez, nós nos deparamos com uma epidemia mundial e que nos obrigou ao afastamento social. Esse afastamento social, ainda não sei por quanto tempo vai durar, mas não me parece que o prazo de término seja tão curto assim. Pelas perspectivas atuais, nós imaginamos que num médio prazo. Porém, os professores, imbuídos de toda boa atenção, de todo cuidado do mundo, diversificaram os trabalhos. Ficaram trabalhos no remoto, muitas vezes mais ricos que no presencial, pelo acesso às inúmeras ferramentas que o remoto possibilita. Então, nós tivemos professores que criaram vídeos, que puderam fazer links com o YouTube, professores que, como o Zé Luiz, que fez uma lousa na casa dele para poder dar conta do recado, matemática, imaginem os pais, que não deve ser uma coisa muito tranquila,
no modo remoto, mas nós tivemos estratégias para prender a atenção dos alunos. O trabalho feito foi um trabalho que merece os parabéns a todos os envolvidos, direto ou indiretamente, professores, equipe técnica sem a qual nós nada faríamos, porque há professores 100% digitais e há professores 0,2% digitais, há professores analógicos, mas todo mundo teve que entrar no mundo digital. E se não fosse a equipe técnica, a equipe do TI, que nos resguardasse, não teríamos tido o sucesso. As aulas foram suspensas em março, se não me engano, por volta do dia 16 de março, e assim continuam. E nós vamos, já vou antecipar minha fala, porque eu tenho, imaginem vocês, eu tenho um compromisso, só uma pessoa como eu de estar de roupa social falando numa reunião da minha casa, né? É uma coisa inacreditável. Camisa social, calça social, toda indumentária, falando de casa, porque realmente eu tenho um compromisso. E eu quero adiantar a vocês as perspectivas para 2021. Como eu disse na reunião anterior, nós vamos trabalhar com dois mundos. Um mundo chamado ideal e um mundo chamado real. Qual seria o mundo ideal? O mundo ideal seria aulas 100% presenciais e fim da pandemia. Não me parece que este será o caminho, pelo menos num curto espaço. Nós gostamos também das aulas presenciais, nós fizemos uma pesquisa de avaliação institucional, a preferência pelas aulas presenciais, nós gostamos de gente, nós não gostamos da intermediação da tecnologia. Basta ver que nós preferimos sempre um atendimento presencial. Quando entra o robozinho da loja, quando entra o atendimento eletrônico, nós não temos lá muita paciência nessa intermediação. Nós queremos falar com um atendente, nós queremos falar com a pessoa responsável, nós estamos em sala de aula, nós queremos o professor. Nós tentamos diminuir, obviamente, essa distância que existe do remoto, com essas estratégias que os professores daqui a pouco vão mostrar a vocês. Esse seria o mundo ideal. Um mundo sem pandemia, um mundo com 100% das aulas presenciais, não me parece, repito, ser o caminho num curto prazo. Deus queira que eu esteja errado. Deus queira. Esse é o mundo ideal. Agora, existe o mundo real. O mundo real nos leva a dois caminhos. O primeiro caminho seria um caminho do ensino híbrido. O que é o ensino híbrido? O ensino híbrido é aquele que mescla o presencial com o remoto. Então, uma parte dos alunos no presencial, outra parte dos alunos no remoto. Esse é o caminho, num exame de adivinhação, eu estou aqui tentando adivinhar, esse é o caminho que me parece mais próximo, pelas circunstâncias atuais. Pode ser que não seja, pode ser que não seja. O governo federal tentou editar uma medida provisória da volta das instituições de ensino superior, anteontem, se não me engano, e tamanha foi a repercussão negativa que a resolução durou meio-dia. Ela, logo em seguida, foi revogada. Acho que nunca na história desse país houve a revogação de uma resolução num espaço de tempo tão curto. Por quê? Estaria o governo, na base da canetada, colocando 2.300.000 pessoas a mais na rua e expondo 2.300.000 pessoas ao risco da pandemia. Num primeiro momento, eu imagino, repito, num exame de adivinhação, que deva haver uma mescla, deva se privilegiar o híbrido, uma parte presencial e uma parte remota. O segundo caminho, nesse mundo real, é o caminho de continuar como as coisas estão. Continuar no ensino remoto. Dependendo do andamento da pandemia, dependendo do desenvolvimento, da liberação das vacinas, pode ser que esse seja o caminho viável. Eu não sou especialista na área, não sou da área da saúde, mas me parece pouco provável
que tenhamos uma imunização de boa parte da população brasileira antes da metade do ano, pelo que se apresenta hoje a situação. Então, repito, são dois mundos. Um mundo ideal, que é aquele que está um pouco mais distante, que é a volta do presencial 100%, o fim da pandemia, e o mundo real. O mundo real que nos traz duas possibilidades. Ou a de um ensino híbrido, que é uma mescla do presencial com o remoto, ou a do remoto. A do remoto nós temos a expertise de um ano, de muito trabalho, de muita preparação, de muito conteúdo, e que, obviamente, exigiu uma adaptação de pais, alunos, professores, direção, diretores, coordenadores, a esse mundo que se abriu. O mundo não será mais o mesmo depois da pandemia, depois do ensino remoto. O ensino será outro, a ferramenta passou a ter mais importância, mas ela não substitui o professor. Não substitui. A ferramenta jamais substituirá o professor. O professor continua sendo protagonista, junto com o aluno, do processo ensino-aprendizagem. Esse protagonismo é dividido. Então, nós temos dois protagonistas nesse processo de ensino-aprendizagem, professor-aluno. Se estiverem no presencial, melhor, a atuação no palco é mais rica. Se estiverem no remoto, a atuação não é tão boa quanto, mas não pode ser desprezada. O remoto faz a intermediação do professor com o aluno. Óbvio, repito, nós gostamos de gente. E como nós gostamos de gente, muitas vezes o corpo fala. E a reação do aluno, nós sabemos pela reação do aluno, se ele está entendendo, se ele não está entendendo, se ele está em dúvida ou não. No remoto, muitas vezes o aluno não abre nem a câmera, nós não sabemos nem se o aluno está lá. Ele pode ter entrado e deixado ali. No presencial isso já não acontece. E existem as diferenças entre presencial e remoto. Não dá para dizer que é a mesma coisa. Não dá. Nós pertencemos a uma camada privilegiada da população, não podemos negar isso, que tem acesso à internet, que tem celular e que pôde acompanhar com um certo prejuízo pequeno as aulas. Nós temos que olhar ao redor e verificar que há muita gente que não tem as condições que nós, professores, pais, alunos, que nós temos. Por isso, o prejuízo, se é que houve, foi muito menor, muito menor. Nós temos uma vantagem em relação a, sei lá, 80%, 90% da população de São Paulo e do Brasil. Há pessoas que não têm o que comer, quanto mais terão como acessar a internet. Tá bom, gente? Fica aqui o meu agradecimento a vocês, e passo a palavra a Cineide. Desejo a todos um excelente Natal, um ano novo que venha com esperança e que o mundo seja outro, que o ser humano seja outro, que o ser humano melhore, que o ser humano esqueça da primeira pessoa do singular e que passe a usar a primeira pessoa do plural. Não me parece hoje o caminho. É preciso deixar de lado o eu para incorporar o nós, mas o nós não no discurso, o nós na prática, porque mais do que nunca, eu dependo de vocês, vocês dependem de mim. Nós constituímos esta primeira pessoa do plural. Se nós continuarmos com a primeira do singular, o eu, nós não iremos para frente. Nós continuaremos sendo as mesmas pessoas, continuaremos num país de gente que preza um certo egoísmo, por isso que a tendência é que o ser humano seja melhor, no Brasil e no resto do mundo. É preciso que a primeira pessoa do plural entre em prática, a primeira do singular que seja um segundo plano. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção de todos. Cineide. Enquanto isso, Cineide, dá licença um minutinho, só para concluir a fala do Dagô.
como ele disse, é o exercício de adivinhação que acontecerá para o ano que vem. A gente sabe que passou eleições, a gente sabe que a gente fez toda uma preocupação com o retorno, preparação, um vídeo que a gente divulgou bastante amplo. Se alguém não viu esse vídeo, me comente aqui no chat que eu passo o link depois. Mas a gente sempre teve uma preocupação de ser uma das escolas que começasse as aulas primeiro, para que o nosso calendário tivesse o maior número de dias letivos possíveis. Este ano, em 2020, nós começamos a aula, se eu não me engano, foi no dia 23 de janeiro. E 2021 estava previsto para que a gente começasse essas aulas no dia 26 de janeiro. Nosso calendário já está publicado agora, mas nós estamos preparados, então, para as aulas a partir do dia 1º de fevereiro. A gente atrasou um pouquinho, sem prejuízo de dias letivos, ainda temos mais do que 200 dias letivos no calendário, e estamos muito bem preparados para as aulas, caso sejam síncronas. O ensino médio já voltaram alguns alunos agora, antes do período de prova. A gente investiu em banda larga, em tamanho de banda larga, Wi-Fi em todas as salas. Além da Vivo Fibra que a gente está contratando a NET, porque se cair um link, o outro link seja imediatamente recuperado. Enfim, a gente está bastante preparado e acho que a maior preocupação dos pais, quando vão fazer uma matrícula para o ano que vem, essa escola está preparada para lidar com qualquer forma dessas que o Dagô citou para o próximo ano, que são 3, na verdade, é o presencial, o híbrido e o meio a meio, né? O meio a meio seria, e a gente testou, inclusive, foi interessante que os equipamentos que a gente colocou, deu para interagir alunos em sala de aula, alunos em casa e professor em sala de aula. Então, isso a gente acha que teremos o mínimo prejuízo possível se, caso seja a possibilidade do retorno opcional e de forma híbrida, tá bom? Então, desculpa, Cineide, pode seguir. Perfeito, viu? Conseguimos estar dentro do nosso tempo. Eu vou só encerrar e depois eu passo a palavra para a Mônica também fazer o encerramento final. Então, eu gostaria muito, assim, encerro, na realidade, a reunião com um sentimento de gratidão muito, muito, muito grande. Eu me emociono cada vez que eu falo da equipe que eu trabalho, né? Eu estou tendo agora, a Deus me deu a oportunidade também de trabalhar com a equipe do ensino médio, que de primeiro momento, para mim, eu considerava até difícil, mas eu percebi o quanto essa equipe ela é grande, o quanto a gente tem o sentimento de amor, de amizade, de cumplicidade, né? E sem falar no profissionalismo de todos vocês. Então, eu queria agradecer muito a todas as famílias aqui, porque foi um trabalho em equipe muito grande, né? Escola, família, a gente ouviu as famílias durante o ano, a gente foi aprimorando, a Mônica e o Dagô, coordenadores de área, foram orientando para que realmente tudo saísse da melhor forma possível, que com certeza o centro é o nosso aluno, é a missão, é o carinho que a gente dá pelos filhos de vocês, seja criança, seja adolescente, e já chega sendo um adulto de 18 anos. Então, da minha parte, eu quero muito, muito agradecer a todos os profissionais, a todos os pais, a toda a equipe aqui do colégio, que a gente sai aqui realmente com 2020, num ano atípico do jeito que foi, uma missão de dever cumprido. Tá? Então, da minha parte, eu só quero agradecer e que todas as famílias tenham um ano, assim, de fechamento, não ruim, mas de gratidão e de aprendizagem. Eu acho que isso que nós vamos levar esse ano de 2020, tá bom? Então, muito obrigada, eu vou passar só a voz para a Mônica agora também, ela já encerra a reunião. Então, não sobra muita coisa para eu falar, pessoal. A Cineide já reproduziu e todos os demais professores, tudo que foi o ano de 2020 para nós. Foi um ano de superação, de aprendizado para todos, para nós professores, para os alunos e para vocês, né, família, que tiveram que virar professores de uma hora para outra. E a reinvenção foi de todas as partes. Eu quero agradecer muito, que a gente tenha um Natal de muita paz, de muita luz, de muita saúde, e um ano novo cheio de esperanças, e que essa pandemia vai embora, porque vocês fazem muita falta aqui pra gente, tá bom? Tchau, pessoal, Feliz Natal, bom 2021 para todos. Colégio São Judas prepara um futuro melhor. São Judas, mais de 50 anos,
Vamos todos nesta corrente, São Judas. Laboratórios modernos, esporte, cultura e lazer. Mais de 5 décadas ensinando a viver. O destino da gente, um futuro melhor. Vamos todos nesta corrente.